Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a palavra poderosa ao nosso favor. E quem convida todos vocês nesse instante para juntos orarmos é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos colocamos perante a bendita presença do Senhor, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor está nos oferecendo, pela noite que passou, por tudo que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Pedimos a inspiração divina, Senhor Deus, para realizarmos mais este trabalho para a Tua bendita glória. Pai de misericórdia, eu peço também a bênção do Senhor em favor de todos os meus irmãos e irmãs que estão em companhia conosco, conectados a esta programação, que cada um, Senhor Deus, receba vitória, receba bênção, receba cura divina, que todos os males sejam expulsos das vidas das pessoas, dos lares, das famílias. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos,
Pai bendito, e que o Senhor cure a todos, dando saúde para a glória do teu bendito nome. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados e preciosos irmãos. A escritura que nós vamos ler está em Zacarias capítulo 14 e nós leremos a partir do versículo 6. Zacarias 14, versículo 6. E enquanto vocês procuram, vocês que gostam de acompanhar, então nós vamos trazer aqui as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado pelo nosso canal aqui no YouTube, Portal da Mensagem Revelada. E também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Então, se você, irmão ou irmão, desejar ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco, fazendo a solicitação, e com prazer, com carinho, nós estaremos adicionando o irmão ou a irmã para ser participante também dessa família de Deus, dessa família da fé. E lembrando também que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E nós temos reunião de Santa Ceia no Tabernáculo de Santa Bárbara todo o primeiro domingo do mês. E também no Tabernáculo do Parque Shalom em Campinas, nós temos reunião de Santa Ceia todo o primeiro sábado do mês. Então assim, meus amigos, meus irmãos preciosos, nós estamos dando essas notificações para que aqueles que desejarem, se você reside em algum endereço próximo a esses endereços citados, você pode vir estar conosco, cooperar ali, adorar conosco, e certamente você será uma bênção para nós. E com certeza também você será abençoado estando ali, e Deus naturalmente sempre tem enviado suas bênçãos em favor do seu povo, em favor dos seus filhos. Muito bem, meus queridos, ainda em tempo, eu gostaria de pedir também aos irmãos que inscrevam-se neste canal e também não se esqueçam, quando estiverem assistindo o vídeo, de clicar no gostei, naquele símbolozinho de joia, não é? Então isso faz com que o algoritmo do YouTube impulsione o nosso vídeo, os nossos vídeos, impulsione o canal, e outras pessoas vão sendo alcançadas, porque este é o nosso objetivo, alcançar pessoas, os filhos de Deus. Há muita gente que não conhece esta programação, não conhece esse canal, então nós vamos trabalhando para que mais e mais pessoas, mais e mais irmãos sejam alcançados pela bênção do Senhor através da bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura bíblica, conforme já anunciamos, Zacarias 14, e começamos com o versículo 6. Leiamos então. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que, ao cair da tarde, haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas,
metade delas para o Mar Oriental e metade delas para o Mar Ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Amém. Apenas 3 versículos, né? E que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? É bom lembrar ainda um pequeno detalhe antes de darmos prosseguimento, que um dia para o Senhor Deus são 1000 anos para nós, né? Então disse aqui a Bíblia que aquele dia, então não seria um dia de 24 horas que a Bíblia está se referindo. A Bíblia está se referindo a um milênio, a um dia de 1000 anos. Então nesse tempo, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua primeira vinda, quando morreu crucificado, e depois que a igreja primitiva começou a pregar, os apóstolos e tudo, então depois desse tempo, no último milênio, que seria no último dia, então é que aconteceriam essas coisas, que no tempo da tarde, isto é, no tempo do final deste milênio, então será um dia assim, um pouco nublado, nem noite totalmente, nem dia totalmente. Mas nós vamos agora deixar aqui para a vossa meditação e nós vamos então ouvir uma belíssima canção, um hino para o nosso enlevo espiritual, não é? E nós gostaríamos de acompanhar este hino agora, ouvir, e que todos os irmãos possam também ser abençoados através do mesmo, não é? Então, o nome do hino aqui que nós vamos ouvir é Maior que Tu Não Há Ninguém. E quem canta esse belíssimo louvor é Thelma e Edson Coelho. Então nós ouviremos agora esse louvor e depois disso nós retornaremos para a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. Maior que o grão de areia, temos a pedra. Maior que a pedra, vemos o monte. Maior que o monte,
maior que a lua, temos o mundo, maior que o mundo, temos o sol, maior que o sol, o universo, enfim, maior que tu, porém, não há ninguém, não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, não há no mundo ou lá no céu também, maior que tu, meu Deus, não há ninguém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite esse louvor, essa adoração para o seu bendito e sagrado nome. E agora, queridos, nós estamos com uma mensagem aqui aberta que é 1 em 1 milhão. Esta mensagem que está em estudo agora. E nós vamos dar prosseguimento na leitura da mesma, no estudo da mesma, a partir do parágrafo 45, né? Vamos aqui então atentamente. Eu gostaria que todos os irmãos ficassem atentos, porque isso é alimento para as nossas almas, não é? Vamos então aqui. Permitam-me apresentar-lhes uma coisinha particular. Fizeram uma análise em todo o Arizona, onde moro, de todas as escolas. Eles fizeram com as crianças, sem elas saberem, um teste mental. E adivinhem o que aconteceu, inclusive escolas secundárias e escolas primárias. Havia 80% das crianças sofrendo de deficiência mental, 70% delas eram espectadores de televisão. Então, vamos observar isto aqui. Tem um ponto final aqui, nós aproveitamos para fazermos algumas considerações. Profeta de Deus, irmão Brana, pregou isto aqui há mais de 50 anos. E ele diz que naquele tempo foi feita uma pesquisa nas escolas sem que os alunos soubessem. E foi detectado então, foi constatado que 70%, 80% talvez, de alunos estavam com problemas mentais por causa de assistirem televisão. Eu me lembro ainda no tempo de jovem, praticamente de criança também, eu me lembro que era extremamente proibido o uso de televisão para os membros da igreja, não é? Se eu estou falando para pessoas assim mais idosas, também do mesmo jeito que nós somos, então você vai se lembrar disso, que era expressamente proibido o uso de televisão para os membros da igreja. Televisão em suas casas, é claro, né? Mas depois o tempo passaram-se todos esses anos, 50, 60 anos, né? O que aconteceu? Hoje a televisão não tem nenhuma influência praticamente na vida das pessoas. Mas o que aconteceu? A coisa então melhorou? Não, a coisa piorou. Se é que você pode concordar comigo, a coisa piorou, porque ninguém mais agora está muito interessado em assistir televisão. Agora o que predomina é o uso da internet, é o uso do celular. Você observou isso? Que eles apresentaram estado de demência. As crianças, os alunos
apresentavam estado de demência por estarem assistindo televisão demais, não é? E agora, com o celular, a coisa, eu não diria dobrou e nem triplicou, talvez quadruplicou, 4, 5 vezes mais. Agora que nós percebemos que tem havido um efeito negativo no uso de celular para crianças. Então, já está se pensando, os governos, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, já está pensando em criar algumas regras para o uso de celular entre crianças. Crianças muito pequenas, às vezes 3, 4 anos de idade, já ali usando o celular o tempo todo, e isso vai causando um mal terrível na mente das crianças, na compreensão, no raciocínio e assim por diante, né? Isso aqui é muito importante, cada um de nós observarmos, cada mãe, cada pai, observarmos isto. Continuemos. Vejam, os males, eles simplesmente chegaram a nós de modo despercebido. E não pergunta-se por que isso acontece. Pode-se ouvir a voz de Deus clamando contra isso, e ainda assim, aqui nós nos encontramos emaranhados nisso. Eu estou falando de crianças, mas não é somente crianças, são adultos também, né? Então o problema é esse, que o celular, ele tomou conta das pessoas, tomou conta do mundo. Então agora é a situação em que nós realmente nos encontramos, não é? Deixe-me contar-lhes algo chocante. E vejam, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, mas o que faz a vontade do meu Pai. Sua vontade é a sua palavra. Nós podemos ser extremamente religiosos, passar ótimos momentos gritando, saltando nessas reuniões, que nós somos, eu não quero ser crítico, porém tenho um dever a cumprir para com Deus, e esse dever é ser sincero e dizer o que Ele quer que eu diga. E eu estou certamente agradecido pela sede local da Califórnia, a que tem sido paciente comigo. Essa sede aqui, ele está falando dos homens de negócios do Evangelho pleno, do Evangelho completo, não é? Então ele disse, eu estou agradecido a eles por terem paciência comigo, não é? Às vezes ele falava, um velho que fica gritando com as pessoas, com as mulheres, com os homens, com as crianças, para que elas se despertem e deixem seus maus caminhos, deixem seus hábitos mundanos, porque não vai adiantar nada depois de noite pegar a sua Bíblia e ir para a igreja e ser religioso. Isso não vai adiantar de nada. É isso que ele está dizendo aqui. Então sejam pacientes comigo e em minhas convicções. Se não falo minhas convicções, sou hipócrita. E, ora, nem seria honesto para com vocês. E se não puder ser honesto com vocês, como serei honesto com Deus? Porque eu os vejo e falo com vocês. Naturalmente, nós falamos com Deus também, porém, temos de ser realmente sinceros e honestos uns com os outros.
Nós estamos certamente numa horrível era. E vocês já pararam? Permitam-me fazer uma pequena análise. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará, mas o que faz a vontade de meu Pai. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não apenas de vez em quando uma palavra, mas de toda a palavra. Foi por não dar crédito a uma palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, que causou morte, tristeza e toda enfermidade e angústia ao omitir a palavra de Deus. Uma palavra. Se ele levou a raça inteira à morte por omitir, não dar crédito a uma palavra, certamente, porém, ele disse que aconteceria. Satanás disse: certamente não acontecerá, porém aconteceu. Ele está citando aqui lá no Jardim do Éden, quando a serpente chegou, o diabo veio ali através da serpente e perguntou para Eva: é assim que Deus disse, né? Não comereis de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela disse: não é assim. Ele disse que podemos comer dos frutos das árvores, apenas da árvore que está no meio do jardim. Ele disse para nós não comermos do fruto dela, porque no dia que nós comermos, certamente nós morreremos. Então, isso foi o que Deus disse e o que a Eva respondeu para a serpente. Mas a serpente retrucou, rebateu, não é? Por isso, temos de guardar toda a palavra de Deus, e se os humanos e todo este sofrimento, coisas que aconteceram à raça humana, por interpretar erroneamente ou não dar crédito a uma palavra, como vamos voltar omitindo uma? Se custou todo esse preço, isto é, a vida de seu filho? Então, olha bem, isso causou morte quando Eva acreditou no que Satanás tinha dito através da serpente, porque ela disse: o Senhor disse que da árvore que está no meio do jardim nós não devemos comer do fruto, nem sequer tocar nele, porque no dia em que nós o fizermos, certamente nós morreremos. E aí a serpente, usada pelo diabo, disse: não, isso não é bem assim. Certamente não morrereis. Então a serpente apenas alterou uma palavra ali e deu um sentido totalmente ao contrário do que Deus tinha falado. E aí aconteceu que a morte veio. E é interessante aqui que eu parei, fiz uma pausa aqui justamente por causa disso, porque a desobediência, a descrença em uma palavra de Deus, o torcer uma palavra, sabe o que aconteceu? Causou a morte até de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se ele não morresse, nós todos estaríamos condenados ao inferno. Nós todos estaríamos perdidos, não é? Olha o prejuízo que causou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu não posso tomar um tema disto, mas porque não temos tempo, mas somente para deixar algo com vocês. Pensemos no... Eu fui um dia com o irmão Shecker, onde estavam hibridando gado, e vi no laboratório
onde o irmão Shecker me levou e introduziram no sêmen do touro apenas um pequeno instrumento, uma haste de um palito, e coletaram um tanto desse sêmen e o puseram sob um microscópio que o ampliou centenas de vezes, e havia espermatozoides saltando nisso. Então deu para ver a vida ali, né? Através dos espermatozoides saltando ali, nesse sêmen. O que nós sabemos que o espermatozoide vem do macho e o óvulo da fêmea. E perguntei ao químico ali, eu disse: o que é isto, dando estes pequenos saltos assim? Ele disse: isto são pequenos touros e bezerros. Estão vendo aqueles parecidos com uns germenzinhos, né, saltando assim? Ele perguntou: o que são isso, né? O que é isso? Então o químico disse: esses são os pequenos, ele não falou futuro aqui, não é? Mas era isso. Esses são os futuros touros, os futuros bezerros que estão aqui nesses germes de vida, né? E eu disse: nessa gotinha? Ele disse: sim. Eu disse: possivelmente então em todo o sêmen haveria 1 milhão deles? Ele disse: ó, sim. Estão vendo? Agora, notem bem. Agora, quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um espermatozoide desse 1 milhão. E não há ninguém que possa dizer qual é esse espermatozoide ou qual é esse óvulo. Se vocês observarem, o nascimento natural é mais misterioso do que o nascimento virginal, porque nesse sêmen há um ali que está predestinado a viver e os demais morrerão. Isso é bastante importante, não é? Para a gente aprender e nunca mais nos esquecermos que existia mais ou menos 1 milhão de espermatozoides ali naquela porção de sêmen extraído do touro. O profeta perguntou: então, quantos sêmens pode ter aí, né? Aí ele disse: 1 milhão? O químico disse: é mais ou menos isso, 1 milhão. Aí o profeta disse: só que tem um só daqueles sêmens que é o predestinado para a vida. Os outros morreriam. Veja isto, né? Então ele disse: é muito misterioso o nascimento natural. E não é só do touro, do ser humano também, não é? Então o restante morrerá. E não é o primeiro que encontra, é o primeiro que se une ao óvulo. Talvez o óvulo venha da parte de trás do sêmen ou do meio do sêmen. O espermatozoide pode fazer o mesmo. O óvulo, o espermatozoide se rasteja para dentro do óvulo e pequenas caudas caem dele e ali começa a espinha. Há somente um nessa porção toda de 1 milhão. Então você observou por que o título da mensagem, 1 em 1 milhão. Isto aqui ele está agora referindo-se, quando ele deu esse título a esta mensagem, ele estava se referindo à predestinação de cada filho de Deus, não é? Então,
1 em 1 milhão que conseguirá. Somente um, e isso é determinado por uma força desconhecida para o homem. Ainda assim, vocês são todos iguais. Cada um daqueles espermatozoides é exatamente igual. A mesma coisa quanto aos animais, a mesma coisa quanto ao homem. Está determinado se vai ser menino, menina, de cabelo ruivo, de cabelo preto ou como for, está determinado por Deus. Todos parecem iguais, naturalmente, porém há um ali que está ordenado à vida. Deu para entender, não é? Há um só ali que está ordenado à vida. Há um só ali nesse 1 milhão que está predestinado para a vida eterna e assim por diante, não é? 1 em 1 milhão. Ainda assim, todos eles semelhantes. Então, todos são iguais, né? Ali aparentemente, mas somente um está determinado para viver, para se tornar, falando-se lá nos touros, né? Para se tornar um touro ou uma vaca, que seja, mas somente um, o restante morre. Na igreja é mais ou menos da mesma maneira. No sentido espiritual da salvação, é mais ou menos da mesma maneira, e isso é muito preocupante. Então você pensa, não sei se ele vai mencionar isto aqui, mas você poderia pensar, bom, então, quantos crentes existem no mundo? Quantas pessoas frequentadoras de igreja existe no mundo? Então, será que de 1 milhão é só um? Então vai ser muito pouco predestinado. Verdade, é muito pouco. O profeta disse, eu ficaria admirado se fosse mais que uma mão cheia. A mão cheia é um modo de se expressar, não é? Então serão tão poucos. Agora você diria, o irmão, a irmã que está me ouvindo agora, poderia dizer, mas e eu? Seja você esse único entre 1 milhão. Então você tem que ter a sua convicção assim, se for salvo, se for arrebatado 1 milhão em uma cidade, eu estarei dentro desse milhão, ou no mundo, né? Agora, se for arrebatado 500, eu estarei em um desses 500, eu serei um deles. E se for arrebatado só 50, eu serei um dos 50. Vai observando isso. Eu não vou estar fora de lá. Eu serei um dos 50. E se for só 5, eu serei um dos 5. E se for só um, você diria, a tua convicção diria, eu sou esse um. Amém? É difícil crer assim? Não é brincadeira, mas é assim que tem que ser a nossa fé. Senão, nós estaremos perdendo, vamos dizer diferente, nós estaríamos perdendo o nosso tempo, né? Se for só um que vai ser arrebatado, predestinado para viver eternamente, se for só um, eu serei esse um. Mas e os outros? Eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma responsabilidade com os outros. Eu tenho somente comigo e Deus. Está vendo? Mas nós vamos parar por aqui, porque nossa hora já, o nosso cronômetro ali já sinalizou que nós devemos parar. Chegamos ao parágrafo 53, não é? E agora nós teremos o nosso momento de oração, que é a oração para o encerramento deste programa, mas também a oração da fé,
em favor dos enfermos, dos aflitos, dos necessitados, seja qual for a necessidade, nós estaremos agora orando em favor uns dos outros. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós estamos agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos ouvindo essas verdades tão tremendas, tão maravilhosas, que descem ao profundo das nossas almas, Senhor. Pai de misericórdia, e agora também nós estamos suplicando em favor das pessoas enfermas, daqueles que estão doentes, acamados em suas casas ou hospitalizados, ou onde quer que estejam, aqueles que sofreram algum acidente, estão machucados, aqueles que têm alguma enfermidade que os acometeu, que estão em uma cama. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós determinamos pela fé, assim como nós temos que ter fé para subirmos no arrebatamento, nós temos que ter fé também para recebermos a cura divina, recebermos a bênção, recebermos a vitória, ó Pai. Então, Senhor Deus, meu irmão, minha irmã que estão enfermos, sejam abençoados, sejam curados, qualquer que seja o tipo de enfermidade, porque não há enfermidade difícil para Deus, para que Ele possa curar. Então que cada um receba a bênção, cada lar, cada família, cada casal receba a bênção do Senhor, que todo demônio seja expulso das famílias, expulso das casas, dos lares, dos casais, dos jovens e assim por diante. Pai de misericórdia, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos orando. E essas peças de roupa que foram trazidas diante do Senhor pela fé, que a virtude do Altíssimo possa penetrar sobre essas roupas, essas blusas, essas camisas, ou seja, o tipo de roupa que for, esses lenços também, que eles recebam a virtude do Altíssimo, a virtude da cura divina, e ao usarem, ao ser tocado em seus corpos, que cada um receba a bênção que está precisando, a libertação de todos os males. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Se Ele nos permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.